Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Estava a cortar legumes para a sopa quando dei comigo a olhar em pânico para os lenhos provocados pela lâmina da faca. Na minha cabeça rodava em loop um vídeo publicado pelo super restaurante Noma, de Copenhaga, no Instagram. Num registro dramático, o chefe guru René Redzepi alertava para os riscos mortíferos das tábuas de plástico e eu via-me a falecer depois do almoço com a sopa de cenoura. Defendia Redzepi que as tábuas de madeira eram saudáveis e as de plástico venenosas, tudo o que eu julgava ser verdade desde 2014. Recordo que nesse ano, a ASAI declarou guerra às colheres de pau e às tábuas de cozinha de madeira. Uma série de restaurantes foram então multados por terem estes utensílios em mau estado. A ideia que passou é que a madeira era um casulo de bicharada fatal e que se devia antes escolher o plástico, mais ascético e fácil de manter. De imediato, os portugueses fizeram uma grande pilha de fogo purificadora com as suas lindas tábuas de carvalho e oliveira, para logo de seguida irem ao IKEA munirem-se de equipamento de plástico. Eu fui dos que seguiram os ditames da autoridade, em parte. Não consegui largar a colher de pau, de cabeça fina sempre, mas acabei a pagar 140 euros por uma Hasegawa, tábua de corte em polietileno, plástico, importado do Japão, amiga do fio das facas. Sucede que, no último ano, o discurso mudou. O alerta do Noma, reiterado há umas semanas, tinha o sustento da ciência, sobretudo de uma investigação que começou a circular na imprensa em 2024 nos Estados Unidos da América. Um estudo publicado numa revista científica estimava um consumo anual de microplásticos resultante das tábuas de corte de plástico na ordem dos 50 gramas por ano por pessoa. De acordo com o artigo, intitulado Cutting Boards, An Overlooked Source of Microplastics in Human Food, estava-se perante um tema a requerer atenção e cuidados. Os microplásticos, detritos com menos de 5 mm, e os nanoplásticos, partículas inferiores a 1000 nanómetros, tornaram-se o novo inimigo dos maluquinhos da saúde, mas a verdade é que parecem haver boas razões para todos os evitarmos. Estamos a ingeri-los a toda a hora, seja quando bebemos água, seja quando comemos de um Tupperware, ainda podemos escrever Tupperware, seja quando cortamos cenouras numa tábua de plástico. Logo a seguir ao vídeo do Noma, arrumei a minha Hasegawa e pus-me a investigar as tábuas de madeira. Descobri que o IKEA, atento às tendências, tem mais variedade do que há 10 anos. Os preços são justos, com 40 euros compra-se uma tábua grande, de bambu ou acácia, mas se quisermos uma peça que dure 20 anos, lindona e que seja amiga das lâminas das facas, o melhor é investir cerca do dobro noutras matérias-primas. A literatura especializada sugere madeiras como as de Acer, carvalho, teca, oliveira, nogueira e cipreste japonês. Mas há outras opções a fazer. Será mais indicada uma end-grain cutting board, tábua de corte com veio perpendicular ao tronco, ou uma edge-grain cutting board, tábua de corte com o veio lateral. Mariana Cerejo, da Marcenaria Besugo, prefere uma terceira via, as peças únicas de um corte paralelo ao tronco. Pessoalmente, acho mais bonito, disse-me. Em relação a vantagens e desvantagens, acho que há opiniões dos dois lados. A minha já cá canta. Agora é rezar para que não apareça um estudo sobre salmonelas em Nogueira. Por via das dúvidas, não deite já fora a Hasegawa. E já sabem, há mais comida para além de bife com batatas fritas, mas bife com batatas fritas é muito bom. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro.
fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.